Olá, meus amigos e minhas amigas, fráteres e sorores, meus amados irmãos. Hoje gostaria de estar compartilhando com os amados um estudo sobre os essênios, a grande fraternidade branca, os antigos iniciados. A história dos essênios começa na grande fraternidade branca de Karnak, onde o faraó Tutnés III reuniu os maiores sábios do mundo e conhecedores de todas as artes e ciências, e entre eles estavam alguns hebreus. Por ocasião da saída do Egito, os hebreus iniciados em Karnak levaram consigo todos esses conhecimentos herméticos. E na medida em que davam curso ao êxodo pelo deserto, iam também ensinando para alguns escolhidos tudo o que sabiam. Depois de chegarem na terra prometida, em meados do ano de 1100 a.C., o grupo de iniciados sob a liderança do profeta Samuel se separa dos demais hebreus e vai viver isolado nas montanhas às margens do Mar Morto, na região de Qumran, onde funda a fraternidade dos essênios. A denominação essênio vem da palavra egípcia Kazai, que significa secreto. Apesar de sábios, os essênios não eram bem vistos entre os judeus. Para os sacerdotes de Jerusalém, eles não passavam de uma casta de feiticeiros e curandeiros. De qualquer forma, a seita dos essênios é a mais antiga, hermética e mística das seitas judaicas. Em Qumran, a fraternidade prossegue nos moldes de Karnak e continua a manter restrito aos iniciados todo o conhecimento, mas agora mesclado com o misticismo judeu e com os mistérios da Cabala, como a reencarnação, a comunicação com os espíritos e o exorcismo. Como astrônomos e matemáticos, os essênios seguiam um calendário de 364 dias, cujo primeiro dia de cada estação caía numa quarta-feira, dia em que, segundo a Bíblia, Deus havia feito o sol e a lua, ou o dia da grande luz. Os essênios pregavam os renascimentos sucessivos, a pluralidade dos mundos habitados e batizavam nas águas. Além disso, se dedicavam aos estudos e prática das ciências médicas, como cirurgias, cura pela imposição de mãos e a prestar auxílio aos doentes e necessitados. Devido às curas que faziam e por darem acolhidas a viajantes e doentes, essas comunidades também foram apelidadas de Betsaida, que em egípcio quer dizer hospitaleiro, o que teria originado o nome de hospital a todas as casas de saúde ou de tratamentos de doentes. Já os gregos os denominavam de terapeutas, que quer dizer médico. Por isso, a partir dessa época, o essênio passou a simbolizar para os gregos e para boa parte da humanidade o médico, o terapeuta, o curador, o curandeiro, tanto de doenças físicas quanto da alma. No início do cristianismo, a fraternidade essênia
foi sucedida pela fraternidade dos gnósticos, que foram os primeiros cristãos. A teoria de que Jesus viveu entre os essênios não é nova. Os escritos gnósticos encontrados próximos ao Mar Morto comprovam que a doutrina cristã tem seus fundamentos na seita essênia e que Jesus esteve entre eles. Segundo alguns historiadores, aos 12 anos, os doutores do templo enviaram um menino israelita para a escola primária na comunidade dos essênios, que habitavam no deserto meridional da Judéia, nas proximidades do Monte Serbal, onde existia uma magnífica biblioteca de obras ocultas e que era dirigida por seu parente José de Arimateia. Por serem secretos os rituais essênicos, só João Batista, também iniciado, sabia que Jesus pertencia a essa ordem. Por isso, embora tenha anatematizado todas as seitas judias, Jesus nunca atacou os essênios, e nem os apóstolos, nem os evangelhos falam deles. A maioria das comunidades essênias na época eram as de Quirã, situadas próxima ao Mar Morto, em Jerusalém, e a de Nag Hammadi, próxima às margens do Nilo, no Alto Egito. Quando o Império Romano conquistou a Palestina e o Egito, que seriam todos massacrados pela perseguição romana, os essênios procuraram deixar para a posteridade tudo o que pudesse ser salvo. Pegaram seus pergaminhos, manuscritos científicos e históricos, colocaram dentro de muitos potes de cerâmica, lacraram e enterraram ou esconderam em grutas ou cavernas. Parte desses potes enterrados há mais de 1.600 anos foi encontrado nos antigos refúgios dos essênios em Nag Hammadi, no ano de 1945, e em Qumran, nos anos de 1947 e 1950. E dentro deles estavam livros de papiro devidamente encadernados, com a capa de couro e rolos de pergaminho. É bom que se diga que dentro dos potes encontrados em Nag Hammadi, no Vale do Nilo, no Egito, estavam guardados principalmente os escritos referentes à vida de Jesus, da sua família, dos apóstolos, e inclusive os seus evangelhos. Nos potes encontrados em Qumran, próximo ao Mar Morto, em Israel, estavam principalmente textos referentes ao Velho Testamento, que também diferem um pouco do que consta na Bíblia atual. Não é preciso dizer que esses achados causaram um grande reboliço, tanto na diplomacia quanto no campo científico, e principalmente no campo religioso, pois todos queriam colocar as mãos em tão importantes documentos. A diplomacia procurava dar a César o que é de César, isto é, entregar o tesouro para os donos das terras onde foram encontrados. A ciência opinava o contrário. Como o achado era histórico, deveria ser declarado patrimônio da humanidade, e como tal caberia aos cientistas o estudo e a guarda dos mesmos. Perdido nesse tiroteio, o Papa da época não abria mão da sua autoridade teológica sobre a matéria religiosa e nem permitia que fosse divulgada qualquer tradução
sem a autorização da igreja. Enquanto se desenrolava a polêmica sobre o que pertence a quem, agentes secretos surrupiaram, filmaram ou copiaram quase tudo que foi encontrado, de forma que antes que fossem divulgadas as primeiras traduções oficiais, já circulavam várias traduções apócrifas. Mesmo assim, quando os cristãos tomaram conhecimento das traduções, não quiseram acreditar no que viam. A descoberta desse tesouro arqueológico veio abalar a fé e causar um enorme mal-estar dentro da Igreja Católica por colocar sob suspeição todo o conteúdo do Novo Testamento. Entre esses escritos surgiram os evangelhos de Tomé, Maria Madalena, Felipe, Pedro, Tiago, Judas, o Evangelho dos 12, o Evangelho da Paz dos Essênios, e também alguns textos árabes que falavam da infância de Jesus. Na verdade, a Igreja Católica já sabia há muito tempo desses evangelhos. Constantino, ele, no século IV, expurgou esses evangelhos. O problema agora era como explicar para os cristãos por que eles não foram divulgados. Para os que ainda não sabem, podemos adiantar que o motivo principal da Igreja haver suprimido é porque esses textos tratam da reencarnação, da vida terrena do homem Jesus e de sua família. Mas como toda fé é fundamentalista e os paradigmas e dogmas dos sistemas não devem ser abalados, para os fanáticos religiosos, os essênios nunca existiram e nem as traduções estão corretas. Paz profunda, assim seja.